Hoje eu vou contar uma história. Uma história de um livro que eu estou escrevendo. Eu acho que é o primeiro capítulo, podemos assim dizer. E essa história é baseada em fatos reais, mas nem todos os detalhes que eu estou colocando aqui são ocorreram do mesmo jeito que ocorreram na vida real. Então, espero que vocês gostem. Lá estava eu no hospital, na sala de espera. Eu parecia perdido no tempo, não sabia nem que horas eram, como se isso fosse importante. Eu sentia como se o mundo lá fora tivesse parado de girar para dar espaço apenas para esse pequeno momento. O ar era limpo, a temperatura baixa por causa do ar-condicionado, mas carregava um cheiro familiar de hospital, como se fosse uma estranha mistura de anestésico, antisséptico, suor e um silêncio carregado de expectativas. Na minha cabeça passavam vários sentimentos. Estranho para quem aguardou tanto tempo sem nenhum contato direto, esperando por alguém que já vinha moldando o nosso ambiente sem nem estar presente. Ao menos não para mim. Já lá dentro da sala de parto, para nós não houve uma clássica e longa sessão de gritos rítmicos, contrações e aquelas pausas suspensas com um aperto de mão e todo aquele vucu-vucu, por assim dizer. Apenas a ação cuidadosa e talentosa de um anestesista e o barulho dos aparelhos que monitoravam tudo. Aquele clássico pim, pim, pim. Uma cirurgiã atenta e experiente, executando a ruptura de diversos tecidos naquele processo de separação forçada. Mas ainda assim existia uma pausa. Uma pequena pausa que me deixou ainda mais apreensivo. Aquele breve momento onde a ansiedade e a expectativa encontram o objeto de sua motivação. Aquele silêncio deu um lugar ao tão esperado som. O primeiro lamento, agudo, quase que um grito, a prova de seu primeiro sinal de consciência, reclamando de sua separação, como quem critica seu deslocamento. Eu acredito até que ele não chorava apenas por causa da evidente mudança que acabava de ocorrer, mas por tantas outras que ainda estavam por vir. Este primeiro choro é uma expressão bruta da sensibilidade ao novo, ao frio, à luz, ao som, ao toque. Aquele pequeno corpo que pela primeira vez encontrava-se solto no mundo, o choro era a sua primeira resposta ao grau de reconhecimento de sua própria singularidade. Se revelava como a primeira forma de intenção, como se inaugurasse a relação de dependência. Esse choro, em sua essência, servia como um apelo ao outro. É a primeira função da ética em reconhecimento de que a própria existência dependia do cuidado de outra consciência, como uma exigência de acolhimento ao dever de cuidar. Depois do grito, veio algo como um primeiro suspiro, não significativo quanto o grito e o choro. É o momento em que o mundo exterior responde, o ar entra tocando os tecidos do pulmão pela primeira vez. O toque em sua pele, a limpeza e as primeiras verificações do hospital, garantindo que está tudo bem. E depois de passar por muitas mãos, o colo da mãe. A voz da mãe sussurra e aconchega. É o primeiro diálogo, a primeira tentativa de reparar essa fratura, dando um pouco de paz ao fardo que é estar vivo, consolidando uma espécie de ponte, indicando que essa separação foi apenas simbólica. É o primeiro choro, não é apenas um sinal vital clínico. É o som que fundamenta a condição humana. É o estrondo da queda do estado da graça na unidade para
o reino da dualidade. É um protesto, a afirmação, o apelo e o grito de guerra da vida que começa a sua jornada singular. É o tremendo e assustador milagre de ter chegado. A minha esposa tremia com uma mistura de vários compostos da anestesia, soro, adrenalina e ocitocina. Ela encostou o rosto dele no seu peito nu. O choro foi se acalmando quase que imediatamente. Aquele pequeno ser foi se aninhando no calor e no cheiro da mãe, como se aquele grito tivesse sido apenas o preço da passagem, e agora ele reconhecia e encontrava o seu porto seguro. Pele com pele, ainda úmido e parcialmente coberto dos fluidos que o cercava em seu mundo anterior, envolto em uma toalha que mal contém o tremor de sua existência, estava eu, próximo, ali, vendo a cena que me fez sentir inapto. Eu me senti estraçalhado, um choque de realidade que nenhuma experiência, lição, literatura ou conselho poderia ter me preparado. Não era apenas emoção, era como se tivesse me quebrado em vários pedaços e juntado tudo novamente em um novo eu. Eu senti como se meus pés já não pudessem mais tocar o chão com a mesma certeza de antes. Meus pensamentos, outrora centrados em projetos, conquistas, medos pessoais, se dissolveram diante de dois pequenos olhos que mal se abriam perante a luz. E eu ali, diante daquele pequeno ser, sem julgamento, sem história, sem passado, apenas com a urgência de ser cuidado. Minha liberdade, antes celebrada com autonomia, descobre um novo limite, expressado em forma de responsabilidade incondicional. Não poderia mais me perder no abstrato. Me encontrei ali enraizado naquela carne frágil, que me observava naquela respiração irregular que me perguntava sem expressar nenhuma palavra: você vai estar aqui? Há um lamento nisso, um grande lamento. Lamento por saber que o mundo que ele encontrará não é o mundo que eu queria construir para ele. Ele vai encontrar um mundo cheio de tudo que foge ao meu controle. Guerras que ainda não cessam, verdades que se corrompem, noites em que ele vai chorar não por fome ou frio, mas por alguma dor que eu não poderia sanar. E tudo isso se misturou num desejo feroz de que ele encontre beleza na imperfeição da vida, de que ele encontre alegria nos altos e baixos, vontade mesmo diante das decepções, traições e erros, coragem mesmo estando com medo e, sobretudo, amor. Não estou idealizando aqui que ele viva uma ilusão descrita em poemas, mas sim o amor cotidiano, impaciente, feito de vontades, abraços, anseios, conflitos, fluidos e ausência de presença. Naquele momento, eu vi nele também um espelho, o resultado da soma do casal que fomos antes e uma baita enigma do casal que seríamos depois. De repente éramos mais do que dois, éramos uma tríplice, em um só destino. Cada gesto entre eu e sua mãe passou a ganhar novo peso. Cada palavra uma nova reverberação. Cada ação passou a levar em consideração uma nova variável, calculando possíveis e novas consequências. Não éramos mais apenas amantes, amigos e companheiros. Passamos a ser parte da fundação do que ele poderá vir a ser um dia. Passamos a ser papai e mamãe. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu faço um outro vídeo do próximo capítulo. Obrigado.